podem se assentar. E eu queria de novo agradecer ao apóstolo e à bispa pela essa confiança de me convidar para estar falando aqui hoje. É uma coisa que eu sempre ensaiei desde pequenininha, porque eu sempre vi o apóstolo, eu vi os meus pais, a bispa pregando aqui. Então, desde pequenininha, a minha brincadeira era ficar na frente do espelho fingindo que eu estava pregando. E eu ensaiava, inclusive, essa parte que o apóstolo me chamava, e aí ele orava por mim. E hoje, eu só não falo que é a primeira vez, porque hoje de manhã já aconteceu. Mas é algo que eu sempre brinquei que acontecia. Eu ensaiei várias vezes no espelho quando eu era criança. Minha mãe já ouviu muitas pregações que eu fazia, às vezes umas pregações nada a ver, que vinha na minha cabeça e eu fazia. Hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês. E isso já mostra o quanto vale a pena investir nas crianças, né? A gente não traz as crianças na igreja simplesmente para elas... porque você não tem onde deixar e elas não ficam na escolinha para elas não incomodarem aqui. Isso faz a diferença. Inclusive, quando eu estava vindo para cá, eu falei com a minha mãe que quando é dia das crianças, as crianças pregam aqui de domingo, né? E quando eu era criança, eu preguei aqui de domingo no dia das crianças. Eu lembro que a palavra foi como ouvir a voz de Deus. E eu preguei sobre Samuel. Eu lembro de tudo isso porque isso ficou muito marcado. E crescer aqui, a estrutura que essa igreja dá para as crianças para crescerem, é assim... incrível, e eu sou uma prova disso, porque eu cresci aqui dentro, né? Bom, como o apóstolo já falou, eu sou missionário, eu estou em tempo integral na missão. E muitas pessoas sempre vêm conversar comigo e acham legal o que eu estou fazendo, só que acham que elas não vão conseguir fazer da mesma forma, porque falam, eu não consigo ir até os outros lugares, eu não consigo comer qualquer tipo de comida. Então, se trazer uma comida muito apimentada, eu não vou conseguir, eu vou ter que recusar. Se eu ver como ela está fazendo ali e não for muito higiênico, eu não vou conseguir comer. Só que a gente imagina que o missionário é só o missionário que pega um avião e vai para longe. Esses missionários existem, esses missionários são necessários, mas também a gente tem que alcançar as pessoas que estão perto da gente, né? As pessoas que a gente convive todos os dias, elas também precisam de Jesus. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios 10, 31. É um versículo que eu tenho meditado bastante nele e, na verdade, faz quase um ano que tudo que eu tenho meditado, tudo que eu tenho ouvido do Senhor nos devocionais, eles caem tudo em algo, dar glória para Deus. E aí tudo que eu pego um versículo, pego uma história, começo a ler e no final, o que Deus fala comigo é sobre a glória ser dele. E em 1 Coríntios 10, 31 fala assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E quando a gente entrega toda a glória para Deus, isso quer dizer que a gente não tem glória nenhuma, né? O tudo, ele não exclui nada. Se é tudo, é tudo. Então, quando a gente entrega toda a glória para Deus, a gente não fica com nada. E aí, a nossa missão, ela também tem que glorificar o Senhor. Aqui nesse versículo fala assim: quer comais, quer bebais. Isso significa coisas normais, cotidianas. Todo dia a gente come e todo dia a gente bebe. É uma coisa que a gente precisa fazer todos os dias. E isso nos traz a ideia de dar glória para Deus em coisas simples. Porque a gente pensa que a gente vai dar glória para Deus quando a gente fizer algo super grande, uma estrutura maravilhosa. Mas quando a gente está fazendo coisas pequenas, a gente também precisa glorificar o Senhor. No nosso dia a dia, as nossas ações, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, precisa glorificar a Deus também. E para a gente estar no campo missionário, a gente não precisa cruzar o mundo necessariamente. Mas a gente precisa cruzar a rua. Mas a gente precisa cruzar a nossa zona de conforto. Mas a gente precisa cruzar o coração das pessoas que estão ao nosso redor, né? Não dá para a gente simplesmente ficar parado e achar alguém vai. E todo mundo fica pensando que alguém vai e ninguém vai, né? Então, a gente, geralmente, quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus, a gente escolhe o que você vai fazer para Deus. E fora da igreja, você não tem nada a ver com isso. Por exemplo, como que você escolheu a sua profissão? É porque a sua profissão era aquilo que você amava fazer?
ou porque a sua profissão era uma profissão que você sabia que dava dinheiro, então você escolheu essa profissão, ou porque é o que estava mais acessível na hora, era o que dava para fazer, era o que tinha para fazer ali, e aí você foi. Poucas pessoas vão responder, infelizmente, que elas escolheram aquilo que elas iam fazer para a glória de Deus, né? Para que aquilo fosse usado para o reino de Deus. Mas a gente não pode nunca escolher através de oportunidades, mas sim de propósitos. Porque quando a gente vai na nossa própria força, uma hora a gente vai cansar, uma hora algo não vai dar certo. Mas se a gente vai com o propósito de Deus, a gente consegue alcançar, porque não é pela nossa própria força. Então, a gente faz essas escolhas sem pensar em Deus. Quando a gente vai escolher a nossa profissão, a gente quer entregar a nossa área sentimental, a gente quer entregar a nossa área ministerial, a nossa área familiar, só que a área profissional você quer escolher o que eu vou fazer, né? Porque o que a gente faz? A gente separa aquilo que é sagrado e aquilo que é secular, aquilo que é profano, aquilo que é mundano. E aí a gente coloca que sábado à noite, domingo à noite, você vai vir para a igreja, você vai adorar a Deus. Só que amanhã de manhã, quando você for para o seu trabalho, quando você for estudar, é mais um dia comum. E a gente faz essa separação. Sagrado é domingo, segunda-feira, de segunda a sexta, segunda a sábado, eu vivo a minha vida normal. Mas quando a gente entrega a nossa vida totalmente para Jesus, a gente entrega a nossa vida de domingo a domingo para Jesus. Não tem como a gente escolher quando a gente vai querer ser crente, quando a gente vai apertar o botão e virar o agente 007. Eu sou crente, mas ninguém sabe, né? As pessoas que convivem comigo nunca nem ouviu falar que eu sou cristão. Então, Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe foi Deus que criou. E Ele nos criou com as próprias mãos. Isso dá a nós a semelhança e a imagem dEle, porque nas nossas mãos é onde ficam as nossas digitais. Então, quando Deus nos criou com suas próprias mãos, significa que Ele imprimiu características dEle na gente. Então, Deus é inteligente, Deus é organizado, Deus é higiênico, Deus é criativo. Tudo que uma profissão exige de você são características do próprio Deus. Tudo aquilo que você precisa passar ali quando você vai fazer uma entrevista de emprego, eles estão exigindo características do próprio Deus em você, porque Deus é tudo isso que nós tentamos ser, né? Então, quando a gente vai colocar Deus em primeiro lugar, a gente sempre ouve, coloque o Senhor em primeiro lugar, né? E o que a gente faz? Um top 5, e aí você coloca Deus em primeiro lugar, e aí você vai colocando as outras coisas embaixo. Então, Deus em primeiro lugar, a minha família em segundo lugar, a minha igreja em terceiro lugar, ou o meu trabalho. Só que, de novo, a gente está separando o que é sagrado e o que é secular. Quando Deus fala assim, coloque Deus em primeiro lugar, Ele está falando assim, Deus e a família, Deus e o seu trabalho, Deus e a igreja, Deus em primeiro lugar em tudo. Porque se a gente coloca Deus em primeiro lugar, só que depois a gente vai para a profissão e simplesmente esquece de Deus, Ele não está mais em primeiro lugar. Naquele momento Ele não está. Então é por causa disso que eu vou conversar com vocês. Rapidamente eu vou passar pelas esferas de influência da sociedade, as 7 esferas de influência da sociedade. Alguém já ouviu falar nessas 7 esferas? Não? Então a gente vai conversar um pouco hoje sobre elas. Eu vou falar um pouco sobre cada uma delas e vocês vão tentando se identificar aí. Não dá para se aprofundar muito nelas, porque elas são bem, não diria complexas, mas elas são profundas. Dá para a gente tirar muita coisa de cada uma delas, mas vocês vão ouvindo e vão tentando se identificar. As 7 esferas foi uma revelação que Deus deu para Loren Cunningham, que ele é um americano, que é o único homem vivo na Terra, que ele já pisou em todas as nações do mundo. Ele falou assim, um dia Deus chegou para mim e falou, ide por todo o mundo. E aí eu obedeci, simples assim. E aí ele foi para todas as nações da Terra. E ele teve essa revelação das 7 esferas, e aí ele escreveu em um papelzinho amarelo, colocou no bolso, e ele foi se encontrar com um amigo dele chamado Bill. E aí quando ele foi falar para o Bill chegou e falou assim, eu tenho uma revelação de Deus. E aí ele foi lá e contou as 7 esferas também, antes do Loren contar.
Então eles realmente entenderam que aquilo era uma confirmação de Deus, que isso realmente tinha vindo da parte de Deus para mudar sociedades, porque eles entenderam que através daquilo as nações poderiam ser transformadas através da verdade bíblica inserida em cada área da nossa sociedade. As áreas de influência, elas funcionam como um filme de mistério que você começa a assistir e você não sabe o que está acontecendo e começa a acontecer várias coisas que você não entende, e aí no final chega um detetive e mostra tudo e tudo fica incrivelmente claro. E você fala, como que eu não consegui perceber que aquela chave atrás do armário ia resolver todo o problema? Estava na minha frente e eu não vi. Eu estava assistindo hoje um filme com a minha prima e aconteceu a mesma coisa. Aí eu até lembrei da palavra, porque estava tudo acontecendo, mas eu já tinha assistido esse filme. Então quando eu fui assistir a segunda vez, eu já sabia o que eu precisava prestar atenção. As 7 esferas, ela funciona assim também. Depois que você entende as 7 esferas e você vai ler a Bíblia de novo, você não consegue mais não prestar atenção em coisas que antes passavam obscuras na nossa frente. Mas quando você lê de novo, você vai perceber que Deus ele sempre esteve interessado em todas as áreas da nossa vida. Ele sempre esteve interessado em tudo aquilo que a gente faz, e não somente o que a gente faz dentro de uma igreja, quando a gente fala que nós estamos nos santificando para Deus, mas Ele está interessado em tudo o que nós fazemos. Então, Deus, Ele cuida do nosso individual, mas Ele cuida também de todas as de nações, de cidades, de tribos. E a gente pode ver isso em dois referências que eu vou ler. A gente vê quando Deus, Ele cuida de todos os povos, quando Ele envia profetas para falar com cidades, para falar com tribos. Por exemplo, quando Ele queria falar com Nínive. E Ele também é um Deus individual, porque Ele enviou profetas para ir falar com pessoas específicas, com viúvas, com reis. Então Deus ele é um Deus do corporativo, mas Ele também é um Deus do individual. Em Mateus 28, 19 e 20, a gente vai ler aqui os dois lugares onde a Bíblia fala sobre o ID. Todo mundo conhece ID, pregar, o evangelho a toda criatura, só que é citado 2 vezes essa fala de Jesus na Bíblia. Uma está em Mateus 28, 19 e 20, a outra está em Marcos 16, do 15 ao 18, mas eu vou ler até o 17. Então, primeiro eu vou ler o Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em Marcos 16, do versículo 15 ao 17, fala assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E aí no versículo 18 ele vai falando outras coisas que irão acontecer. E a gente pode ver claramente aqui, como um filme de ficção, agora vai ficar muito claro para a gente, que Deus sempre esteve interessado no corporativo e no individual. Porque em Mateus ele fala ide, e em Marcos ele fala ide. Só que em Marcos ele fala assim, ide, em Mateus ele fala ide por todo mundo e pregai. Isso ele fala em Marcos, ide por todo o mundo e pregai. E em Mateus ele fala ide e fazei discípulos. Então a gente consegue ver o corporativo, só que também o individual, o pregar e o discipular. E em Mateus ele fala assim, ide e fazei discípulos de todas as nações, alcançando a todos. E em Marcos ele fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura, o cada. Em Mateus ele fala, ensinando-lhes a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, que nos dá a conotação de profundidade, de ensinamento, de vocês ensinarem aquilo que eu passei para vocês. E em Marcos ele fala, e estes sinais seguirão aos que crerem, que dá a ideia de abrangência, né, de largura. Esses sinais seguirão, eles irão se expandir. Então, a gente consegue perceber aqui que Deus ele quer toda a nação, e dentro da nação ele quer cada pessoa dentro da nação. E agora eu vou falar um pouco sobre as 7 esferas.
não significa que você tem somente uma esfera. Tem esferas que, por exemplo, nós todos somos influentes. Nós, por sermos cristãos, nós, por sermos família, a gente já está incluso em pelo menos 2 esferas. Mas eu vou falando e vocês vão tentando se encaixar aí. A primeira esfera é a esfera da família. Eu tenho uma família aqui. Pode subir. A esfera da família. Essa é a nossa representação da família, profeticamente. Um filho para eles. Um baterista ainda. A gente vai falar sobre a família porque Deus é quem teve a ideia original da família. Em Gênesis 2:24, Deus estipula o casamento e ele fala que o homem e a mulher deixarão a casa, deixarão pai e mãe e se unirão e juntos serão uma só carne. Então é Deus que estipula o casamento na Bíblia. E em Gênesis 4:1, quando Eva tem seu primeiro filho, ela fala assim: com o auxílio do Senhor, eu tive esse filho. Ou seja, Deus junto ali no momento de uma nova vida nascendo, porque o Deus está interessado nessa área da nossa vida. A família, ela é citada na Bíblia mais de 1/4 de vezes. Então, mais de 1/4 da Bíblia está falando sobre família, e isso nos mostra o quanto ela é fundamental, o quanto Deus deseja tocar as nossas famílias. Principalmente hoje, no mundo que a gente vive. A gente sabe que essa área é muito deturpada. Você pode olhar, você não precisa nem ir muito longe. Você abre o Facebook, você com certeza vai ver alguma coisa ali que já não está nos padrões originais daquilo que Deus instituiu para que nós sejamos família, né? Então nós temos que ser influentes nessa área, não somente na nossa família. Nós vamos começar pela nossa família, mas nós vamos expandir isso para as famílias que estão ao nosso redor. Porque, por exemplo, eu não sei o que é ser um esposo, eu não sei o que é ser uma esposa, mas eu sei o que é ser uma filha. Eu sei o que é ser uma irmã, eu sei o que é ser uma sobrinha, uma prima. Então, todos nós fazemos parte, em algum momento, em algum lugar da família, nós nos encaixamos dentro de uma família. Então, nós precisamos ser influentes e trazer Deus para dentro da nossa casa, e trazer Deus para dentro da casa do nosso próximo também. Porque a família é a base de tudo. Tudo que você vai fazer, todas as novas pessoas que inclusive dentro das esferas, as pessoas que estarão atuando nas outras esferas, um dia elas já foram crianças, que cresceram e foram para as outras esferas. Então, a base está na família, né? A criança, ela não é o futuro do nosso país, ela não é o futuro da nossa igreja. A criança ela já é o presente da nossa igreja. Como eu já falei no começo, era desde pequeno. Não existe um Espírito Santo mirim, um Espírito Santo júnior, que toca nas crianças, e aí ela atinge uma idade, e aí o Espírito Santo começa a atuar na vida dela. É o mesmo Espírito Santo. E a gente precisa trazer isso para dentro da nossa casa. Eu vou ler aqui umas referências que Jesus fala sobre família dentro da Bíblia. Não precisa abrir, é só para a gente citar, para a gente ver que realmente Deus, ele se importa com a família. A gente vê o desejo de Deus em abençoar todas as famílias em Gênesis 2, do 1 ao 3. A gente vê também que Deus ele odeia o divórcio em Malaquias 2, do 14 ao 16. E nós vemos também que todo membro da família é valorizado. Então, essa é a esfera da família. A família ela é tão importante que Deus ele usa, quando ele vai falar sobre quem ele é, quando ele vai falar sobre teofanias, quando ele vai falar sobre antropomorfia, que é quando Deus se revela a nós a partir daquilo que a gente conhece. Nós conhecemos o que é uma mão, a gente conhece o que é um nariz, a gente conhece o que é um pé. Então, quando Deus ele vai se revelar, ele usa formas humanas. Quando ele quer usar sentimentos, ele vai usar antropopatia. E aí fala que Deus se arrependeu, que Deus chorou, que ele ficou feliz, porque a gente conhece o que é esse sentimento. Se a gente fosse tentar entender Deus a partir de quem ele é, a nossa mente ela é muito limitada. Então ele usa aquilo que a gente conhece para se mostrar a nós. E nós conhecemos o que é um pai. E aí Deus ele vai e fala que ele é o nosso pai. Quando a gente vê também, quando ele nos chama de noiva, ele também está usando uma figura da família, né? Quando ele fala que nós somos adotados por ele, a gente está usando os filhos também. Então Deus ele ama falar sobre família.
Muito obrigada, família. Glória a Deus. A próxima esfera é a esfera da economia. Nós também temos alguns personagens aqui. A esfera da família é a esfera dos negócios, a esfera do comércio, é a esfera da ciência, da tecnologia. A gente trouxe aqui algumas profissões que vão estar dentro, só que não são especificamente essas. Aqui, para quem não entendeu, ela está passando mal e ele é um médico, tá bom, gente? Se não ficou claro, ele está medindo a pressão dela. E a economia, ela inclui tanto a ciência quanto a tecnologia e também a arena dos negócios. Então, a maioria vai se encaixar nessa esfera, que é a esfera da economia. O propósito de Deus nessa esfera é liberar a provisão e modelar a mordomia. E o motor dessa esfera é a ciência, porque nela é produzida e é estudado e é desenvolvido coisas que vão melhorar as nossas vidas. Ela permite a criação de novas riquezas e que nós nos mantenhamos, né? Então, quando essa área ela é bem administrada, ela também traz honra para Deus, ela também traz louvor a Jesus. A gente também precisa ser influente quando a gente está dentro dessas esferas, porque a gente acha difícil a gente ser influente quando a gente está dentro de um lugar desse. Só que lembrando que quem criou isso foi Deus, né? Eu falei hoje de manhã que uma amiga minha, ela falou para mim que ela estava com medo de estudar sobre ciências, porque estudar ciência é a mesma coisa que estudar o quanto Deus é desnecessário no mundo, porque a ciência ela ia explicar tudo. Só que ela estava com medo e eu falei, você não precisa ter medo de estudar a ciência, porque quem criou a ciência foi Deus. Então a ciência não vai provar o quanto ele é desnecessário, ela vai mostrar o quanto ele é perfeito e quanto todas as coisas se encaixam, porque ele criou. E você vai ficar maravilhado quando você descobrir coisas e você olhar e falar, não é possível que as pessoas acreditem que isso foi criado do nada. Tem que ter alguém acima de todas as coisas. Então, a ciência, ela também existe para dar louvores ao Senhor. Existem muitas pessoas que provam a existência de Deus sem usar a Bíblia. Elas vão pela ciência, elas vão por estatísticas, elas vão mostrando coisas, porque a ciência foi Deus que criou, a gente não precisa ter medo dela, né? Essa esfera, ela é muito abrangente, como eu já falei. Então, vai pensando aí se você se encaixa dentro dela. E a gente vê na Bíblia muitas expressões profissionais na Bíblia dentro dessa esfera, como pastores, carpinteiros, agricultores, construtores, pescadores, artesãos, comerciantes, médicos. E aí, trazendo na modernidade também a gente pode pensar em outras. Isso daqui foram coisas que foram citadas dentro da Bíblia, né? A gente vê histórias de compra e venda também dentro da Bíblia. A gente vê Deus falando como a gente tem que cuidar da terra. A gente vê Jesus usando muitas parábolas, usando a imagem econômica. Tudo que Jesus ia falar ali, ele dava um jeito de pegar a economia e trazer dentro de uma parábola para que a gente entendesse o que a gente precisava fazer. Então Deus, ele está sim interessado na área da economia. E algumas referências bíblicas para essa área é que Jesus, ele é o criador de todas as coisas. Em Isaías 42, 5 e 7, fala que Deus proveu no deserto. Em Deuteronômio 29, 5 e 6, a gente vê 12 espiões pesquisando o potencial agrícola. Lá em Números 13, 17 ao 20, a gente vê uma incrível engenharia de Ezequias. Em 2 Reis 20, 20, a gente vê a cura desafiando paradigmas culturais. Em Lucas 13, 10 a 17, nós fomos comissionados a curar. Em Mateus 10, 1, e a gente viu hoje aqui no começo do culto isso acontecendo. E Deus dá sabedoria a um fazendeiro. Em Isaías 28, 24 a 29. Eu separei algumas das referências, porque são muitas e muitas e muitas referências de todas as esferas dentro da Bíblia. Então, muito obrigada, economia. Agora a gente vai falar sobre a esfera do governo. A esfera do governo. Porque quem estabeleceu o governo foi Deus. Vota em mim, ele falou. Quem estabeleceu o governo
foi Deus. Ele estabeleceu o governo para que o governo criasse um ambiente pacífico, um ambiente onde a gente conseguisse viver dentro de uma nação. E a gente ouve muito a frase assim que religião e política não se misturam. Só que não tem sentido a gente pensar nisso quando a gente olha, por exemplo, para José, que foi o governador do Egito. Ele estava fazendo o que ali? Ele estava governando. Quando a gente fala sobre Daniel, que estava ali no palácio junto com o rei, ele estava envolvido com a política. Porque Deus, ele é interessado com a política, porque não adianta a gente falar assim, eu quero um Brasil melhor, eu quero um mundo melhor, sendo que nenhum de nós vai até lá para mudar. O país, ele vai melhorar através de leis. Se a gente não mudar leis, a gente não vai mudar o Brasil. Então a gente precisa sim se engajar, a gente não pode se omitir nessa área. É uma coisa que a gente simplesmente ignora, né? A gente fala, não, vai gerar muita polêmica, então eu não vou falar sobre política, a gente ignora e depois a gente ora por um Brasil. Tudo bem, você não precisa obrigatoriamente ir, mas alguém precisa entrar, né? A Bíblia, gente, nada mais é do que uma constituição de um governo. Nela existem leis, nela existem coisas que nós precisamos seguir. Então ela é uma constituição também. Na Bíblia a gente vê leis morais, a gente vê leis civis, a gente vê parâmetros para a gente usufruir desse governo chamado Reino de Deus, né, que é o reino que essa constituição aqui rege. Então a gente precisa estar atento à política também. A gente precisa que essa área seja rendida aos pés de Jesus, que as pessoas conheçam Deus através da religião, não da política, e não fazendo leis que vão só nos beneficiar. Então eu vou entrar na política e vou ficar fazendo leis que vai beneficiar os evangélicos sempre. Não, mas uma política que funcione como política, só que de uma forma que Deus reservou para a política, para que a política ela alcance os pobres, sim, ela alcance a nação, e que a nação fique estável, não somente com a religiosidade, né, da gente ficar falando ali sobre leis que vão nos beneficiar, mas que a política seja rendida aos pés de Jesus. William Carey ele é considerado até hoje o pai das missões modernas. E o que ele usava? Ele usava a política como o instrumento de trabalho dele. Antigamente na Índia, se o homem morresse, a viúva que ele deixou precisava ser queimada junto com ele, porque ela não tinha mais utilidade, ela servia para ser a esposa dele, para servir aquele homem. E se ele morreu, ela não tem mais utilidade. Então eles queimavam as mulheres junto com o marido. E quando ele chegou nessas vilarejos da Índia, ele viu isso e ele começou a lutar, começou a fazer campanhas políticas para que isso acabasse. E ele conseguiu. Quando eu fui lá para a Índia, a gente conseguiu ir lá no museu e a gente viu os papéis, a gente viu a mesa onde ele assinou. E ele mudou para sempre, ele já morreu. Só que a lei que ele estabeleceu ali, ela permanece. Então ela continua gerando frutos ali naquele lugar. E as viúvas não são mais mortas. Então, a política, ela é influente sim para o reino de Deus chegar. Quando a gente vê ali também Daniel, depois que Daniel sai da cova dos leões, e aí o rei olha e vê aquilo que aconteceu, o que ele fala? Ele edita o decreto falando que Deus é um Deus vivo. Se ele simplesmente tivesse reconhecido que Deus era o Deus vivo realmente, que permanece para sempre, seria legal? Seria legal. Só que as pessoas ainda seriam impedidas de adorar a Deus, ainda seria errado adorar a Deus. Mas porque ele mudou uma lei, ele mudou a lei que agora deixava com que as pessoas cultuassem a Deus. Uma lei trazendo o reino de Deus. E agora, acho que não faz nem um mês que a Jocum e também a Dunamis conseguiu uma carta nas Filipinas que permite que nós entremos em todas as escolas das Filipinas e falemos abertamente sobre o Evangelho de Jesus. Isso é uma coisa que não acontecia, só que através de um documento que veio do governo, o reino de Deus vai poder ser expandido nas Filipinas, dentro das escolas, que as crianças que estão ali com barro ainda está mole para a gente moldar. Então isso é uma bênção, isso veio através da política. Então a gente precisa assim, se esforçar para que a política seja rendida aos pés de Jesus. As referências bíblicas para essa esfera
é que Deus se apresentou como nosso juiz, como nosso legislador e rei, lá em Isaías 33, 22. Débora foi uma mulher de liderança nacional em Juízes 4, do 4 ao 9. A Bíblia fala para nós orarmos por aqueles que estão em posição de autoridade em 1 Timóteo 2, 2. E Jesus fala, quando ele é questionado, para dar a César o que é de César, em Marcos 12, 13 e 17. Ele respeitando a política aqui. Obrigada, pode descer. Glória a Deus. E agora, a próxima esfera é a esfera da religião. A esfera da religião é a igreja, né? O propósito de Deus para a esfera da religião é trazer de novo o relacionamento que foi rompido entre a humanidade e Deus. E nós devemos trazer redenção para essa área, porque é a área que todos nós somos influentes. Todos nós estamos aqui na igreja hoje, todos nós somos cristãos, então todos nós somos influentes nessa área. A gente precisa fazer com que essa área se renda aos pés de Jesus verdadeiramente, porque muitas vezes a gente acha que como a gente já está aqui, a gente está fazendo, e é a esfera que está muito bem. Só que muitas vezes ela é a mais negligenciada, porque a gente está tão acostumado que a gente não dá tanto o valor que é devido para essa esfera, né? Então, todos nós temos uma área de atuação aqui dentro. Alguns vêm como membro, outros vêm como staff, outros vêm como intercessores, mas todos nós trabalhamos como um corpo. Se todo mundo fosse a pessoa que ia ficar lá em cima no som, não ia ter ninguém para falar no microfone, então o som não ia ser nem necessário, porque a gente não ia usar o microfone. Se todo mundo ficasse intercedendo, não tinha pessoas para a gente interceder. Então, cada um tem um papel dentro do corpo. E nós precisamos saber onde que eu estou dentro da igreja, o que eu faço dentro da igreja. Eu preciso me engajar dentro da igreja, porque é legal a gente vir, sentar, ouvir. É muito bom, só que Deus quer mais da gente, né? Sentar e ouvir, mas eu vou fazer o que com aquilo que eu estou ouvindo? Então, a gente precisa ser influente nessa área para propagar as verdades de Deus. E as referências bíblicas para essa esfera é que Jesus é o nosso intercessor, em Hebreus 7, 24 e 25. A Bíblia fala que a religião verdadeira é Deus em primeiro lugar, em Hebreus 11, 17 e 19. Tiago, ele lidera uma igreja em Jerusalém, em Atos 15, do 13 ao 22. E nós vemos as disciplinas de um líder da igreja em 2 Timóteo 2, do 1 ao 7, e o versículo 15. Então, muito obrigada, religião. E a próxima esfera é a esfera da educação. Nós temos uma professora ali. A educação ela é um meio de discipulado e de multiplicação muito eficiente, muito eficaz, porque Jesus ele foi o nosso maior exemplo. Né? Jesus ele foi um exemplo de tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele pede para nós fazermos. Essa professora parece um pouco comigo, né, gente? Tudo aquilo que Jesus pede para que nós façamos, ele fez quando ele estava aqui na terra. Então ele é o nosso exemplo. E Jesus ele foi chamado rabino, ele foi chamado mestre, ele sabia como comunicar, ele sabia como educar. Ele usava parábolas, que é até uma estratégia de ensino. Ele não simplesmente ficava falando, mas ele tinha jeitos de fazer com que os discípulos e as pessoas entendessem aquilo que ele estava querendo dizer. E Jesus ele foi o nosso maior exemplo de como sermos efetivos dentro dessa esfera, né? Em João 1:1 fala que ele é o verbo da vida. O verbo se comunica, né? Jesus ele está interessado em como nós vamos propagar, até porque a educação ela vai entrar onde as crianças e os adolescentes e os jovens hoje em dia eles têm mais acesso, que são as escolas e as universidades. E, infelizmente, os lugares onde mais a gente tem perdido jovens e adolescentes são dentro das universidades, porque eles estão aqui e depois eles estão lá e eles conhecem pessoas com estilos diferenciados, com a vida de um jeito muito diferente, e aí eles querem testar, querem experimentar, e a gente acaba perdendo muitas pessoas dentro das universidades. Então, se você é um professor de uma escola, de uma universidade, ou se você é um aluno, você pode ser efetivo lá dentro, porque as pessoas elas estão clamando por ajuda, né? Esse campo é um campo muito acessível, porque
todo mundo está dentro de um lugar praticamente de estudo. E é um campo muito branco também. Existem muitas pessoas que estão ali, que estão necessitando ouvir uma palavra. Às vezes a gente senta do lado da pessoa, ouve o que ela está falando, faz trabalho com ela, troca mensagem com ela, mas a gente não sabe aquilo que ela está precisando. Quando no primeiro dia da faculdade, eu entrei e vi uma menina, e aí eu tive uma visão que ela estava em um cantinho de um quarto chorando. E aí eu cheguei para ela no primeiro dia, ela não me conhecia, eu esqueci até de me apresentar. E cheguei para ela e falei, olha, eu tive essa visão, não sei se faz sentido para você, mas eu te vi assim, e Jesus falou que Ele quer ser sua alegria, que Ele quer trazer isso para sua vida. E aí ela falou, tá bom. Aí eu falei, posso te dar um abraço? Ela, pode. Aí deu um tapinha assim, saiu, eu falei assim, ai gente, acho que eu entendi errado, acho que eu ouvi errado de Deus. Porque ela não expressou nada, eu acho que ela não estava triste, ela deve estar pensando que eu sou louca. E aí passou um tempo, e aí a gente foi fazer um trabalho juntas, e aí ela veio, a gente virou amiga, e ela falou assim, Lari, lembra aquele dia que você veio falar comigo, no primeiro dia de aula? Eu estava muito mal, eu estava querendo tirar a minha vida, eu estava prestes a me matar, eu não conseguia mais viver. E aí você veio e trouxe a palavra de Deus, e hoje eu estou dentro de uma igreja, hoje eu conheço Jesus. Só que, e se eu ficasse quieta naquele dia, né? É o primeiro dia de aula, as pessoas vão achar o quê? Eu tenho que ser descolada aqui, sei lá. Se eu ficasse quieta, talvez aquilo não teria acontecido, mas para a glória de Deus, até hoje eu tenho contato com ela e ela ainda continua da igreja, mas isso é para que a gente entenda que a gente pode sim trazer o reino de Deus dentro das nossas escolas. E as referências para a educação é que Deus fala assim, Deus Pai é o nosso professor. Isaías 54, 13. E Deus deseja que a educação transforme vidas em Deuteronômio 5, 29 ao 31. E fala para nós cultivarmos o pensamento crítico em Levíticos 10, 10 e 11. E para que nós cuidemos bem dos nossos professores. Até porque, gente, quando José ele era ali escravo e tal, ele já sabia ler. Naquela época, só os escribas tinham essa habilidade, mas ele tinha conseguido essa habilidade. Então, quando ele sempre se destacou onde ele estava, porque ele sabia ler. E a gente vê aí, que é a área da educação sendo eficaz, para que ele fosse, de um escravo, ele passasse para o governador. Amém? Então, muito obrigada. A sexta, ela é a mídia e a comunicação. Ela já está chegando. Hoje ela estava trabalhando de verdade na mídia e na comunicação. Aí ela estava com o uniforme, aí eu pedi para ela subir aqui. Então, essa é uma área que a gente tem eles têm uma habilidade de conversar e de falar e de expandir coisas que antes demoravam muito tempo para chegar, para você conversar com pessoas que estavam em outros países, em outros lugares. Hoje é muito fácil, é quase que simultaneamente você consegue conversar ali, por causa das tecnologias da mídia e da comunicação, né? Jesus, ele é o porta-voz da mensagem de Deus, então ele quer falar. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não sei como que eu posso ser efetivo, mas eu tenho o dom da comunicação, eu consigo conversar, eu consigo falar, eu consigo chegar. Por exemplo, o Cabeça, ele tem esse dom. Ele começa a conversar com você, dá 5 minutos, você se convence que você conhece ele há anos. Porque ele consegue te envolver ali, ele é um bom vendedor, inclusive, porque quando você vai ver, você já comprou, porque ele já fez você comprar. Só que a gente vê que isso é o dom da comunicação, da gente trazer a fala de Deus, mas para trazer a verdade de Jesus, a verdade que liberta. Nós podemos ser influentes em todas as áreas, inclusive, por exemplo, no cinema. Esse Loren Cunningham, que foi o homem que teve a revelação dessas esferas, ele tem um filho que é diretor dentro dos estúdios de Hollywood. Então, ele consegue ser efetivo lá dentro. Ele não fica simplesmente em lugares onde ele vai rodar filmes cristãos, isso é necessário e é legal, só que também ele consegue alcançar vidas dentro de Hollywood, porque os perdidos, eles não estão nos lugares onde já tem cristão. A gente não vai encontrar os perdidos aqui no domingo, a gente vai encontrar os perdidos amanhã de manhã, dentro de uma sala de aula, dentro de um escritório,
dentro de um salão de cabeleireiro. Não sei onde você vai encontrar, mas eles estão fora. Então, a gente vê que Deus ele quer trazer essa comunicação para o reino dele. A gente tem um testemunho que eu acho que é no Nepal, nas montanhas do Nepal, que existe um filme chamado Jesus, que é o filme que é passado quando os missionários vão para lugares remotos que a gente não consegue falar muito, porque tem várias línguas, então se você não se comunica, você passa o filme na língua deles. E é um filme chamado Jesus, que foi produzido. Então, teve uma comunidade que eles estavam assistindo esse filme, e aí eles começaram a conversar e ficou um burburinho, e todo mundo ficou, meu Deus, eu acho que o filme está sendo muito agressivo para eles se sentiram ofendidos. E aí foram falar com o líder e falaram assim, você quer que a gente tire esse filme? Está acontecendo alguma coisa? E ele falou assim, não, a gente está assim porque a gente está chocado, porque há 3 dias atrás, o homem desse filme estava aqui na nossa comunidade, e ele estava passando aqui, ele estava conversando com a gente, e agora a gente conseguiu um filme que mostra a vida dele. Então, o que aconteceu? Jesus, ele usou a cara, o rosto do homem que fez o filme, que ele era o personagem Jesus, para aparecer naquela comunidade, porque ele sabia que os missionários iam levar aquele filme. Então, aquela comunidade inteira se rendeu aos pés de Jesus, porque eles viram a história daquele cara que estava lá com eles, há 3 dias atrás, conversando com eles. Então, aquela comunidade inteira foi rendida aos pés de Jesus através do quê? De um filme, de uma comunicação. Então, se você gosta do filme, de fazer filme, de ver essas coisas, você não precisa ficar triste porque você não vai conseguir fazer nada para Deus. Você vai conseguir fazer coisas para Deus através disso. A Bíblia fala que a Bíblia usa palavras verbais e não verbais. Chorou, falou, disse, mostrou, demonstrou, gritou, observou, respondeu. Tudo comunicação. Então, a gente pode ficar tranquilo, porque se você é da comunicação, você também pode exaltar a Deus com aquilo que você faz. E algumas referências bíblicas é que a comunicação de Deus é transformadora em Colossenses 1:6, e nós somos chamados para ser porta-voz dos indefesos em Provérbios 31, 8 e 9. E nós precisamos alinhar a nossa comunicação com Deus em Apocalipse 22, 17. Amém? Obrigada. A última esfera é a esfera da celebração. A esfera da celebração é a esfera que une as artes, é a esfera que une tudo que é entretenimento, o esporte também está dentro dessa área. Ela está bem animada hoje. Essas são as expressões artísticas que eu coloquei aqui, como a pintura, a escultura, as artes cênicas, a dança, o teatro, o artesanato, a cerâmica, as artes culinárias, a moda, a alta costura e muitas outras coisas que estão inclusas. Os esportes também estão inclusos dentro dessa área. Deus, ele é um Deus criativo, Deus é um Deus alegre. Então, por que a gente não pode usar isso para o reino de Deus? Uma estratégia que nós usamos quando a gente vai para os lugares no sertão, na aldeia, a gente leva danças e teatros, a gente faz baterias de 2 músicas e 2 teatros, e as pessoas começam a chegar, e quando está todo mundo em volta da gente, que tem um público ali, a gente acabou, eles já estão quebrantados pelo que aconteceu no teatro, e nós vamos e conversamos com eles, porque eles já estão todos ali pertinho. Então, é a arte sendo usada para atrair o reino de Deus também. A gente pode usar, sim, as danças, o teatro, para que vidas sejam rendidas aos pés de Jesus. Por mais que, nossa, mas eu só sei costurar. É a minha área. Existem ministérios de pessoas que fazem roupas para refugiados. Então, você não tem desculpa. Tudo dá para glorificar a Deus. E os versículos que a gente vai usar aqui é o Êxodo 31, que fala assim que Deus escolhe artesãos no tabernáculo e fala para eles o propósito dele. Ele fala assim que Deus encheu aqueles homens com talento, capacidade artística e habilidades. Então, Deus derramando capacidade e habilidade artística em uma pessoa é para que nós tenhamos certeza de que Deus é um Deus artístico. Os pôr do sol que a gente vê aí, quando a gente vê aquelas cenas, Deus fala muito comigo através da natureza.
Eu vejo uma folha, acontece alguma coisa que Deus fala comigo, eu estou rastelando lá, porque a base é uma chácara, eu começo a rastelar, eu quero ouvir Deus, eu pego o rastelo. E aí eu vou rastelando a base, coloco o fone, ele já sabe que está acontecendo alguma coisa, que eu preciso de alguma resposta, porque eu estou lá rastelando, e sempre Deus fala comigo. Porque Ele é criativo. Se você for ver o tanto de tons de verde dentro de um único espaço, assim, é uma coisa incrível. Deus, Ele é um Deus muito incrível. Então, muito obrigada. Então, com tudo isso, a gente entende que a gente precisa ser útil no reino de alguma forma. E que tem como a gente ser útil no reino de alguma forma. Lá em Apocalipse 3, 15 e 16, a gente já conhece que ele fala que ele prefere que nós sejamos ou frios ou quentes, porque o morno, ele vai vomitá-lo-ei. E a gente pensa sempre só na parte que a gente fala assim que você tem que ser quente porque você é cristão, e se você é frio você é do mundo, mas o morno, ele fica um pé ali, um pé aqui. Mas o morno e o frio, eles são praticamente a mesma coisa, porque vocês já ouviram falar aquela história que o muro é do inimigo? Então, o morno e o frio é a mesma coisa. Então, ele vai preferir que você seja frio, mas frio ou morno, tanto faz, né? Aqui a gente dá a conotação de utilidade. Porque a água quente, ela é medicinal. A água fria, ela é refrescante. E a água morna é o quê? Nada. Se você for tomar uma água gelada, você vai ficar... No dia de calor, você vai se sentir renovado. Se você quiser um chá, estiver doente, você fizer uma água quente, você vai melhorar. Agora, esquece uma garrafa no sol e vai beber. Quem gosta? Eu nunca vi uma pessoa beber e falar, nossa, tá quente. Só. A pessoa sempre faz uma careta, sempre faz um barulho, sempre demonstra que ela não gostou daquela água e vem até uma ânsia de vômito. Não sei se já sentiram. Só que quando você bebe uma água morna, não é só uma expressão aqui, mas realmente dá vontade de vomitar quando você bebe uma água morna. Eu sou apaixonada por café. Muito. E então, quando está muito quente, eu amo. E quando está calor, eu até coloco gelo às vezes, espero ficar bem gelado. E tomo porque eu amo café, gelado e quente, mas café morno não rola. É uma coisa que não tem utilidade. Então, Deus está falando assim para que nós sejamos úteis na presença dEle. E mais do que úteis, a gente precisa ser bom naquilo que a gente faz. A gente vê Daniel, lá em Daniel 1:4, fala assim que eles estavam procurando homens de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos de conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Essas eram as coisas que eles estavam exigindo. E dentro disso, Daniel foi escolhido, porque ele era bom já naquilo que ele fazia, né? Daniel, ele já era excelente quando ele foi chamado. E dentre os excelentes, ele era o melhor. Tanto que foi isso que fez com que aquelas pessoas ficassem irritadas com ele, quisessem tramar coisas contra eles, porque o rei estava pensando em colocar ele à frente do governo do império, porque ele era muito bom naquilo que ele fazia. Então, a gente precisa sim se esforçar dentro da nossa área. Porque não é errado ser bom, né? A gente acha que quando a gente está lá fora pode ser tudo uma mega estrutura, mas para Deus é carnal se a gente fizer alguma coisa boa. A gente fala, eu vou fazer o louvor aqui de qualquer jeito porque Deus vai receber. E aí se tem uma estrutura maior, se já tem voz ensaiada, já tem instrumento ensaiado, a pessoa fala, já virou show. Mas lá fora os shows são excelentes, a estrutura deles são impecáveis, só que para eles tudo bem. Se a gente faz uma coisa com excelência para Deus, já é uma coisa carnal. A gente tem que pensar, tirar esse pensamento de que não dá para ser excelente para Deus, porque dá sim, a gente precisa ser excelente para Deus, em tudo aquilo que a gente for fazer. Então, a gente fala assim, eu não consigo servir a Deus porque eu tô no meu lugar secular, eu tô ali estudando, e a gente não dá tempo para Deus porque a gente está ocupado fazendo alguma coisa com excelência. Mas por que a gente não pode usar essa coisa com excelência para Jesus, que é o nosso trabalho, que é a nossa faculdade, que é o que a gente sabe fazer para Jesus? Porque o nosso sucesso, ele não é sobre nós. Ele não vai falar, Deus não vai te dar sucesso para você simplesmente ser bem-sucedido e acabou. Isso tem que ter um propósito maior. Então, a gente precisa pensar, se eu estou dando muito certo em uma área, eu preciso entender o que Deus quer fazer comigo dentro disso. Porque Ele não quer simplesmente me abençoar. Ele abençoa o cada, mas Ele abençoa o todo também. Amém? Então, para a gente finalizar, como que você faz então para descobrir
em qual esfera você está, se você ainda não entrou em nenhuma esfera, assim, a não ser da família, da religião. Como que você faz para descobrir? Bom, quando você vai para o Havaí, o que você vai colocar dentro da sua mala? A gente vai colocar protetor solar, a gente vai colocar roupa de banho, a gente vai colocar óculos de sol, a gente vai colocar coisas que o calor pede, né? E quando você está indo para o Alasca, você vai colocar roupas de frio. Você não vai colocar a roupa de banho e só. Você vai levar blusa, você vai levar cachecol, você vai levar luva. Amanhã eu estou indo para Campos de Jordão e falaram que lá está 3 graus. Então eu já estou levando a minha mala. Quem vê a minha mala sabe que eu estou indo para um lugar muito frio. Então, o que Deus colocou dentro de você quando Ele te enviou para a terra? Ele colocou talento para quê? Porque Ele te enviou para a terra com um propósito. Às vezes a gente fala, eu não sei o que fazer. É só olhar para dentro da mala, o que Deus colocou aí dentro. A gente vai conseguir entender aquilo que Ele quer nos usar, né? Então, a pessoa pode falar assim, nossa, mas eu não sei, não tem nada de talento assim que eu sei fazer. A única coisa que eu sei fazer é, sei lá, eu sou manicure, eu faço unhas muito bem. Então, você tem uma oportunidade de ouro, porque você tem, no mínimo, meia hora, 40 minutos, uma pessoa plantada na sua frente. Você vai estar agarrando ou a mão dela ou o pé dela. E ela não vai sair da sua frente. Você vai falar, mesmo que ela não queira ouvir, ela não vai sair dali porque você está fazendo a unha dela. Então, ela vai ouvir, a semente de alguma forma vai ser plantada. Então, a gente tem oportunidade. O salão de cabeleireiro também. Você está ali, tem uma pessoa sentada, tem outra esperando. Você passa, às vezes, a tarde toda, as mulheres que passam a tarde toda esticando o cabelo. Você tem a tarde toda para falar com uma pessoa só. Dá até para fazer um discipulado, não é nem só uma pregação. Você pode se estender, né? Ou você fala, nossa, mas eu sei lá, eu cozinho. A única coisa que eu sei fazer bem é cozinhar. Existem muitos missionários que são sustentados através de marmita de cozinheiras. Então, você não tem desculpa. Eu já falei também da costureira, né? Que existem trabalhos. Se você for pesquisar, nada daquilo que Deus colocou em você é por acaso. Não tinha nada lá nas poções dele para colocar em você. E aí Ele colocou uma habilidade. Por mais estranha que a habilidade pareça ser, a gente tem que pensar, como que eu posso usar isso para atrair o reino de Deus para mais perto? Amém? A gente não pode desprezar aquilo que Deus nos deu. A gente tem que usar isso que a gente tem para render as pessoas aos pés de Jesus. Porque se Ele colocou isso em você, Ele tinha um plano, Ele tinha um propósito. Então a gente precisa pensar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? A gente precisa acordar e falar, Deus, como o Senhor quer me usar hoje? O que eu preciso fazer hoje para que as vidas possam ouvir o Teu nome? Amém? Então eu queria chamar as 7 esferas que vieram aqui, ficarem aqui à frente, por favor. E agora a gente vai fazer uma oração. Alguém de vocês conseguiu identificar qual esfera você é? Se você conseguiu, levanta a mão para a gente saber. Você se encaixa dentro de alguma esfera? Quem não se encaixou, está pensando ainda não entrou, o que é? Porque são esferas muito abrangentes, né? Então a gente consegue se encaixar ali. Agora eu vou pedir para o apóstolo vir até aqui para fazer uma oração por nós. A igreja pode ficar de pé.